Assim como é ler do engano acreditar que igreja é clube de todo mundo santinho, bonitinho, porque tem muita coisa errada em nome de Deus, também é ler do engano achar que na ciência é tudo certinho, tudo bonitinho. Não. Tem um camarada chamado Alan Sokal, que ele fez uma coisa interessante. Você conhece a história desse cara? Ele quis provar que às vezes existem tantas predisposições científicas para algumas coisas, e esse cara não tem nada de religioso, que ele publicou no Social Text um artigo que não dizia nada com nada. Mas como ele tinha renome, ele falou, vou dar um tiro no pé, mas para provar que às vezes você pode publicar um artigo nada com nada com parecerista só porque você tem renome. E foi publicado. Depois ele falou assim, o que eu dizia ali? Nada. Então acontece esses problemas. Exatamente, experimento social. Eu vou contar uma historinha rápida da minha área. Vocês falaram de Davi em um determinado momento quando eu cheguei aqui. Até 1991, não havia nenhuma prova arqueológica da existência de Davi. E a gente até ironiza os críticos da Bíblia falando o seguinte, que o método deles é o seguinte, a ausência de evidência é a evidência da ausência. Você entendeu? Se eu falei que eu ganhei uma caneta Montblanc e eu perdi a caneta aqui, se ninguém achar a caneta, o Rodrigo é mentiroso? Não. Às vezes eu caí a caneta aqui embaixo, às vezes alguém guardou, levou pra si. Pode acontecer aquela lei de Murphy, que a melhor maneira de encontrar uma coisa é procurando outra. Daqui a 3 meses alguém tava rindo lá, acha a caneta ali. Mas enquanto não achar a caneta, você gratuitamente fala assim, o Rodrigo mentiu, o Rodrigo nunca teve caneta Montblanc. A arqueologia, ela trabalha com fragmentos de história. Nós não temos toda a história completa. A maioria se perdeu. Seja a arqueologia bíblica, a arqueologia andina, a egípcia, a suméria, a siriologia, não todas. Então a questão não é se eu tenho um achado arqueológico para cada parte da Bíblia. É se o que eu encontrei confirma a história bíblica ou não, por amostragem. Aí diziam, a Rei Arthur é uma invenção da Bíblia Sagrada. A escola de Copenhagen lá, de Philip Davis, dizia o seguinte, o rei Davi é tão histórico quanto o rei Arthur. Mas acadêmicos dizendo isso. Aí um grande professor de paleografia da Universidade de Sorbonne, aí é a minha área, né? André Lamer, ele estava pesquisando na estela de Mecha, que é uma pedra de basalto com inscrições aramaicas que está lá no Museu do Louvre. E numa parte bem deteriorada da peça, ele olhou com a lupa e falou, aqui está escrita a expressão Beit David, que tanto em aramaico quanto em hebraico significa casa de Davi, ou dinastia davídica. Ele falou, aqui tem uma prova, Davi existiu, está numa estela, contando um relato histórico que aconteceu da batalha do rei Mecha, e ele menciona os reis da Beit David, da casa de Davi. A ala dos incrédulos estava tão forte como ele, que apesar de André Lamer ser um dos mais renomados professores de paleografia da Sorbonne, ele foi execrado. Literalmente, lacraram com o cara. Ele quase perdeu a cadeira dele, teve dificuldade de publicar artigos, que acontece isso também. Você entendeu? Às vezes os paresteristas cegos não são cegos. Artigo de Marcos, não vou dar ibope para esse cara não, porque se eu alimentar o látis dele, não quero. Acontece isso. Ele ficou-se mal em 1991. Em 1992, um ano depois, encontraram em Tel Dan, em Israel, uma outra inscrição. Foi o professor Avram Viran, e lá estava Beit David. Quando a inscrição foi anunciada, falaram assim, isso é mentira. Não, ele publicou em artigo científico, aí falaram assim, essa pedra deve ter sido comprada no mercado de antiguidades. Não, ela foi encontrada em loco. Então ele mentiu. Chegaram a duvidar da idoneidade de um professor de idade que tinha uma carreira brilhante. Chegaram a duvidar, porque tinham que dizer que Davi não existiu. Aí depois provaram, não, a pedra é real, tem pátina, ela é antiga. Pátina é quando a gente mede a datação para saber se é antiga ou forjada. Não, mas ele não tá Beit David, não tá Beit Dod, é o nome de um lugar. O pessoal tentou de tudo. Quando não tinha mais para onde fugir, admitiram, tá bom, Davi existiu. Mas ele não foi o rei de um reino unificado de Israel, Davi foi mais um bandoleiro, tipo um lampião, para falar da nossa cultura aqui. 2 detalhes. Letra A, quando chegou agora em 2021, final de 2021, início de 2022... a Sorbonne criou uma nova técnica de leitura de inscrições antigas, que você pega o que está profundo, o baixo relevo, e torna em alto relevo. Aí fica fácil ler. E viu que ali estava escrito Beit David, que André Lamer estava certo desde lá de trás. E os caras estavam tão certos de que Davi era um mito, que ridicularizaram um professor de renome, demorou anos e anos para ver que ele estava certo. E o outro, Avram Viran, provou. Tem 2 provas de Davi. Agora, nós estamos encontrando um monte de evidências que existiu um reino unificado de Davi. Inclusive, o professor com quem eu vou escavar agora lá em Israel, que foi meu professor na Universidade Hebraica, um cara renomadíssimo, o professor Garfinkel. Inclusive, tem uma coisa da Unicamp, que quando ele veio, um dos professores que se opôs à minha fala lá, que eu fui conhecer, ateu, fiz uma amizade tremenda com esse professor, muito querido.
E esse professor até mandou um e-mail para mim uma vez, num momento muito cruel da minha vida, e falou assim: Rodrigo, eu não creio em Deus, cara, mas você crê de maneira tão bonita, se apega ao seu Deus que ele vai te tirar dessa. Eu recebi isso desse professor ateu com quem teve a briga na Unicamp. Aí eu falei com ele assim: olha, meu amigo, como eu estou saindo do Brasil, eu não vou poder acompanhar um ex-professor meu na Unicamp, Garfinkel, mas por favor, dessa vez não deixe nenhum ateu barrar a palestra dele. Ele falou: de jeito nenhum, que agora eu conheço que você é um cara sério. O Garfinkel falou na Unicamp. Só que o Garfinkel, lembra aquele negócio de falar de religião? O Garfinkel falou na Unicamp e na época a gente mandou o release da presença dele no Brasil para um monte de lugar. A Unicamp foi o único que aceitou falá-lo lá, e porque esse meu amigo ajudou a interferir, esse ateu. Mas ele não falou em outros lugares, nenhuma rede. Quem o entrevistou foi uma rede religiosa, a HIT TV. Ele foi falar na HIT TV, do R.R. Soares, porque nenhuma outra religião falou. Nenhuma outra TV, um cara renomadíssimo. Ninguém quis. Quando Israel Finkelstein, que é um arqueólogo israelense que não crê na Bíblia, escreveu a Bíblia, não tinha razão, veio aqui, tudo enquanto a universidade chamou o cara para dar palestra. William Lane Craig veio ao Brasil, um cara renomadíssimo, com 2 doutorados. O cara é demais. Veio no Brasil, ninguém deu bola para ele, e muitas universidades falaram assim: não vamos deixar ele falar aqui, porque ele não é um acadêmico sério. O cara ele tem mais artigo publicado que você na área de filosofia. William Lane Craig. Não deixaram. Quando veio o Richard Dawkins, saiu na Veja, saiu nas páginas amarelas, tudo quanto é revista. Desculpe, isso aí são 2 pesos e 2 medidas. Isso que eu fico chateado. São 2 pesos e 2 medidas. Aí eu conto uma parábola para os crentes e para os descrentes. Uma vez na Índia, um hindu estava reverenciando as águas do rio Ganges. Um amigo europeu falou com ele assim: rapaz, para de fazer isso aí. Esse rio está poluído. Ele falou: não está poluído não, esse rio é sagrado, esse rio é poluído. O amigo pegou algumas gotas da água, já que hoje é o dia da água, colocou no microscópio e mostrou para o hindu que as águas estavam completamente poluídas. Desgostoso com a realidade, ele tomou uma pedra, quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Essa advertência vale tanto para os crentes, que às vezes não têm fé, tem fideísmo, sabe? Existe uma diferença entre crença e crendice. Deus pediu para eu ser crente, não crédulo. Sabe o Rubião lá do Quincas Borba, no Machado de Assis, né? Que ele falava do Rubião como sujeito mais crédulo do que crente. Eu sou crente, eu não sou crédulo. Então cuidado para você não ser um crente que está quebrando. Isso vale para mim, a advertência vale para mim. Mas também vale para o cético. Cuidado que às vezes tem tanta coisa que ele está apresentando, mas você está tão seguro do seu ceticismo que você quebra o microscópio e continua mergulhando nas águas do Ganges. Deixa eu só responder. Eu não quero desacreditar o lance dos cientistas que são crentes e tudo mais, não sei o quê, mas eu, que sou um leigo, me parece que acreditar em Deus no Brasil é uma parada cultural, eu acho. Sua pergunta foi inteligente. Mas, assim, não tô dizendo que você tá errado. Tô dizendo que eu, leigo pra caralho, um cara que, saiu lá da Zona Norte do Rio de Janeiro, entendeu? Que viu o mundo com a minha lente, acho que é cultural, mas você é um cientista. Tá? Mas eu achei a sua pergunta inteligente, principalmente a primeira parte. Você falou o seguinte: mas a maioria do Brasil e do mundo do mundo também, porque a religião cristã é a maior do mundo, né? Está crescendo, o islamismo está mais... que você falou da minoria cristã, mas não é minoria. Mas aí a sua observação está correta, mas vamos lembrar uma coisa. Eu vou responder com uma outra pergunta. A maioria do Brasil são brancos loiros ou são negros? São negros. E por que tem... Putz, tudo bem, mas... Se a maioria do Brasil é negro, por que tem racismo? O racismo existe, porque eu sou negro e já sofri racismo. Não era para ter... tô dizendo que com certeza existe. Não era para ter... Com certeza existe também uma encheção de saco com cristão. Mas... Esse é o ponto. Mas eu não acho que é com cristão, eu acho que é com religioso em geral. Não necessariamente. Sabe por quê? Porque hoje, por exemplo, inverteram as coisas. As raízes de matriz africana, por exemplo, que antes eram tão demonizadas, hoje elas têm um espaço muito maior do que uma igreja protestante, evangélica e tudo mais. Putz, cara, eu acho que tu foi longe, hein, Rodrigão? Não, tem. Você pode olhar, hoje até é chique você defender. É porque... De fato, hoje, pelo menos na internet, se tornou cool. Exatamente, se tornou cool. Você defender as raízes de matriz africana, você é um cara beleza e tal. Você ir e falar... Eu ganho ponto. Ganho ponto, você entendeu? Se eu chegar num lugar cheio de colar e falar de orixá e tudo mais, beleza, eu posso ir nesses programas aí, o pessoal bater palma. Se eu chegar com a Bíblia debaixo do braço, vão torcer o nariz. Então, da mesma maneira que o Brasil é majoritariamente negro e isso não impede de haver racismo, ele também pode ser majoritariamente cristão e isso não impede de ter intolerância cristã. Lembrando que
normalmente, na história como um todo, quem pratica os estragos nunca é a maioria, é uma minoria. Por exemplo, se você olhar na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos alemães não eram nazistas. Não eram. A maioria não era nazista, nem era totalmente simpático ao Hitler. Mas aquela minoria racista da Alemanha conseguiu matar 6 milhões de judeus, sendo que a maioria não fez nada. Então, minha preocupação, até parafraseando o Müller, né, que é aquele famoso pregador lá, eu também não só ele, o Martin Luther King falou assim, o que me preocupa não é a maldade dos perversos, é o silêncio dos de bem. Então, não se deixe enganar. Uma minoria barulhenta passa-se a impressão de ser maioria, mesmo que a maioria não é, porque muitos cruzam os braços. E com relação a ser uma maioria no Brasil cristã e Deus é uma cultura, eu estou concordando, que eu estou entendendo o ponto de vista dele, talvez aí que esteja o problema no que você falou. Deus no Brasil está sendo uma cultura e não uma relação. Ele não entende direito, esse é o ponto. Eu brinquei aqui no início, quando eu falei que eu sou atleticano praticante, é porque o futebol é uma cultura. Eu já vi um monte de cara, conheci um monte de gente que vai, assim, que tem práticas de religiões de matriz africana e se dizem que tu perguntar, o cara é católico. É católico, no IBGE ele fala que é católico. Então eu faço comparação com o futebol. Tem 3 tipos de torcedores. Tem o torcedor como eu, que falei no início que sou atleticano praticante, e quando eu brinco sempre assim falando, é porque, concordando com o que você falou, o futebol no Brasil é uma cultura tão forte que uma vez eu estava em Israel, isso aconteceu, não é mito, com os menininhos em Jerusalém, na Cidade Velha, e aí eu comecei a filmar, falei que era do Brasil. Joga bola com a gente. Eu falei, eu não sei jogar bola, porque eu sou péssimo. Como é que pode? Mentira, me chamar de mentiroso. Você é da África. Falaram assim. Isso é verdade. Porra, Rodrigo, pretinho, brasileiro, que não joga bola, meu irmão. O único lugar que eu fui, a única escola que o camarada devolveu o dinheiro pro meu pai foi a escola de futebol do Jardel, lá em Belo Horizonte, no bairro do Ferroviário, na escola do Ferroviário lá. Entendi. Que era do América, inclusive. Então, quer dizer, tem aquele... Tu é bom de bola, Marcos? Eu acho que sim. Eu sei brincar. Então tem muita gente. Um craque. Começou com mas eu sou suspeito pra falar. Ou seja, vai tem perguntar muitos, se eu sou bom, né? Tem muitos torcedores que são como eu. Como no Brasil espera-se que você tenha um futebol, quando você pergunta assim, o que você é? Eu sou Palmeiras, eu sou Santa Cruz, eu sou Ponte Preta, eu sou atleticano. Que é mais fácil eu falar eu sou atleticano, sendo que eu não sei nem o nome de um jogador do Galo, do que falar que eu não tenho futebol nenhum. Tem no outro espectro aquele jogador que é o perigoso, que é o jogador, não, torcedor, que é aquele que ele sai do estádio e ele joga um coquetel molotov na torcida rival, ele quebra, ele vai com soco inglês, ele quer botar pra quebrar mesmo, ele não tá ali pro entretenimento. É um outro extremo. E tem aquele que é o cara que curte o futebol de maneira sadia. Então, eu não sou uma boa referência pro futebol, porque eu só falo que sou atleticano, mas eu não sei o nome de um jogador do Galo, eu não sei que dia vai ter jogo do Galo. Só fala que é atleticano porque provavelmente o pai era atleticano. Exatamente, mas é isso mesmo. Tem aquele outro também que não é referência, que é aquele galo doido lá que vai chegar e vai querer bater no Cruzeirense e matar o Cruzeirense. E tem aquele galo que o cara... E tem o bonde do fura-bloqueio, porra, né? Então, na religião, é a mesma coisa. Hoje nós temos aquele religioso chato, sabe? Que o pessoal chama de xiita, que ele enche o saco, ele realmente dá um péssimo testemunho. É esse tipo que provocou a aversão a Deus que muito tem. Até a Jonathan Sachs, que é um judeu muito bom, filósofo, ele é rabino, que ele escreveu Não em Nome de Deus, onde ele fala só dos estragos. E eu sei que, por exemplo, se você ouvir, um deputado de Brasília bateu na esposa dele. Pô, tal. Rodrigo Silva batendo na esposa dele. O estrago é maior. O estrago é maior. Com certeza. Porque assim, você fala assim, poxa... Você não pode ter um testemunho ruim. Não posso. O cara veio aqui, ele falou de Deus. O cara até citou o nome das minhas filhas. O Marcos não pode ter um testemunho ruim. Não pode. Até porque você lidera toda uma corrente filosófica que tá tentando ocupar um espaço. Então, né? Nesse aspecto, o estrago que o religioso faz... Por isso que ele falou, eu não estou preocupado com o ateu. Eu estou preocupado com o religioso que dá mais argumento pro ateu. Você tá entendendo? Isso enche o saco. Não que nós sejamos melhores do que os outros. Então esse aí eu quero, por favor, não me confundo com essa galera. Sem querer ser superior a ninguém. Mas também tem uma outra galera, que talvez é a maioria, que fala assim, igual você falou, eu sou católico, sou crente. Mas assim, não sabe nem pra onde que o tiro tá dando. Agora, só que tem uma diferença. Eu passar a minha vida toda sendo atleticano não praticante...
não faz tanta diferença assim. Não. Agora, a verdade de Deus não é apenas um time de futebol que você pode escolher se vai torcer pro Flamengo, pro Fluminense, ou pro Corinthians, ou pro Botafogo. Você tá entendendo? Se tudo que a gente falou aqui for mentira, ridículo. Mas se for verdade, esse é o ponto. Porque Eu torço pra ser verdade. eu torço. Porque se o que a gente tá falando Porque que é isso quer mentira... dizer que Deus existe. E assim, Ó, pra mim é melhor do que não existir. Tem um argumento que é muito mal utilizado, que é a aposta de Blaise Pascal, que muitos usam errado para provar a existência de Deus com a aposta de Pascal, mas isso não prova a existência de Deus. Mas ele ainda é interessante por uma coisa. O Blaise Pascal falou que há mais vantagens na crença do que na descrença. Pelo seguinte, eu vou traduzir para a linguagem de hoje. Eu tenho uma esposa linda, que eu amo, que me trata muito bem. Eu estou num casamento maravilhoso. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu sou respeitado graças a pessoas como vocês que me colocam na mídia. Cara, eu te assisti no Flow, me dá o poder de voltar para cá. Cara, eu sou um cara, pelo que o inferno que eu sofri, eu sou um cara muito bem resolvido e muito feliz hoje. E o ateu raiz, ele pode falar comigo, tudo bem, Rodrigo, você é resolvido com o seu, eu também sou muito resolvido, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu vivo bem no meu ateísmo, eu tô tranquilo, tô bem de saúde, beleza. Aí um dia, o assaltante vem e mata nós dois ao mesmo tempo, eu e o ateu. Se o ateu tiver certo, o que eu perdi? Você não perdeu nada. Nada, porque Quer dizer... eu vivi feliz como ele viveu feliz como eu, não, porque pra ele algumas coisas que causam felicidade pra mim não causam. Tá, tudo bem. Nesse Se a gente sentido. parte desse pressuposto, sim. Nesse pressuposto. Existem pessoas que se sentem limitadas pela religião. Exatamente, mas eu tô colocando alguém que tá bem resolvido. Tá bom. Com a religião e com o ateísmo, porque também existem Tá bom. pessoas que não estão bem com o ateísmo. Tudo bem, é verdade. Então eu tô trabalhando um ateísmo que fala assim, Rodrigo, obrigado, com qual eu tô falando assim, olha, e nada disso me encanta. Já teve ateus que falaram comigo assim, Rodrigo, eu queria acreditar. Mas eu fui aluno do Pondé. Salve, Pondé. Responde lá, porra. Responde mesmo que vale a pena. Então, Ele já veio aqui acho que 3 vezes, mas agora não quer mais me responder. Eu fui aluno dele. E o Pondé é um camarada sincero. Ele quis acreditar. Tanto é que ele, o Karnal, você pode olhar que eles não detonam com a religião. O Karnal vê toda uma beleza na religiosidade. Então eu tô trabalhando nesse ateu. Que ele está bem com o ateísmo dele. Tá certo? Que eu não sou daquele mantra, você assim, coitado, é um homem sem Deus, né? Não, isso é preconceituoso. Sim. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Ele tá bem com o ateísmo dele, tá feliz. Tá lá com a mulher dele e tudo mais. Como eu tô com a minha, tô feliz. Se os dois morrerem, eu não perdi nada. Agora, se Deus existe, ele se f***, né? Ó, Aí, Mas é nessa que eu vou. nessa Ó, que vai. Deus, pô, tô Você tá ligado que entendendo? tu tá aí. E Porque mais- se não tiver, e mais do que- seria muito melhor se ele e tivesse. mais do que né? ganhar um debate, eu vou falar numa boa pra vocês de casa, gente. Você pode xingar mim, pode xingar o Marcos, vai falar que salafrário, que esse cara é ridículo, pode falar que a gente fala Merlin, Bosque, mas eu vou falar com você uma coisa. Eu fico triste porque é tão bom ter Deus na vida, cara. De boa. De boa. Tô olhando aqui, ó. Não sei se você tá pegando a câmera ali, mas eu tô falando de boa. Cara, Deus faz uma coisa tão boa na sua vida que eu, sinceramente, eu não fico Pereira da vida, com um comentário como esse. Porque eu nem sei quem é esse cara. Ele tá me xingando na internet, mas eu vou dormir com uma mulher maravilhosa e beleza, e a vida passa. Agora... E já casado e já tudo mais. casado, tudo entendeu? mais. Agora, o que eu fico triste... Cara, você não sabe o que tá perdendo. Com toda sinceridade. Uma vez perguntaram pro Chico Anísio, que era ateu, se ele tinha medo de morrer. Ele falou, medo não tem não, tenho pena. Então, se alguém falar assim, Rodrigo, o que você sente em relação ao ateu? Eu sinto pena, não no sentido soberbo, assim, que peninha de você, no sentido assim... Pô, cara, é tão bom ter Deus, sabe? Que pena que você tá desprezando isso. É tão gostoso, é tão maravilhoso, te dá tanta coisa. Se você fala que não precisa nada disso, tudo bem, eu te respeito, mas com toda a sinceridade do meu coração, pô, cara, que pena. Que pena. Você entendeu? É como tentar, um amigo meu que é padre lá, que eu estudei com padres, né? Uma vez que eu tava falando com ele negócio de casamento e tudo mais, ele falou, pois é, mas não tem mulher. Não, eu falei, cara, que pena, você não sabe o que tá perdendo. Então, quer dizer, você tá entendendo? Na boa, eu brinquei aqui um pouquinho, mas de coração. Que pena, eu não quero ganhar um debate, mas eu queria muito que as pessoas tivessem... A verdade, quando eu tô enchendo o saco do ateu, falando tudo isso e trazendo o Marcos aqui, eu não precisava vir aqui. Aliás, a vida anônima é muito melhor do que a vida pública. Hoje eu tô público. Eu concordo. A vida anônima é muito mais fácil. Você tá entendendo? Quantas vezes eu tô no aeroporto, um dia eu tava no aeroporto, tava um quebra... Não deu vontade também de quebrar um pau, eu fiquei na minha. Aconteceu isso lá em Não Viracopos. pode fazer merda. Não, depois que saiu saiu todo mundo, a minha estava nervosa, trêmula assim, porque sempre tem um briguento, mas eu fiquei na minha.
E a companhia, ele pisou na bola e falou assim, Rodrigo Silva, tudo bem? Ai, desculpa. Quando ela falou Rodrigo Silva, na hora eu nem atinei. Porque eu falava, não, como é que ela sabe meu nome? Ela falou assim, olha, já vem vários atores aqui, eu nunca tirei foto com ninguém, mas eu posso tirar uma foto com você, eu tô até tremendo, mas assim, ainda bem que tem um homem de Deus com você aqui. Quer dizer, você quando é conhecido, qualquer gripe no outro, no seu caso é tuberculose, então paga-se um preço alto. E o meu salário não está aumentando nada por estar ficando midiático. Então era melhor eu estar dando minha aulinha lá na faculdade, beleza e tudo mais. Mas por que eu estou botando minha cara a tapa aqui nos outros podcasts? Porque é tão gostoso, é porque eu amo quem me odeia. Eu estou tendo com você que está me xingando aí na internet a mesma, salvaguardadas as devidas proporções, a mesma reação que eu tenho com a Laura quando eu como num restaurante gostoso que por qualquer eventualidade ela não está comigo e fala assim, não, eu tenho que levar um marmitex para ela experimentar, porque essa comida é boa demais para experimentar sozinho. Quando você ama uma pessoa, você fala, ela tem que experimentar isso. E como Cristo morreu por você, é tão legal que assim, você pode até não querer comer o marmitex, mas dá vontade de falar assim, pô, eu vou levar uma marmitinha pra ele lá, porque o sabor é gostoso demais. Se você não quiser, tudo bem, não tem problema. Você come, pô. Eu como 2 vezes. Tem um livro do George Minoir, História do Ateísmo, dessa grossura. Um dos melhores livros de história do ateísmo. Ele não é religioso, o autor. É um livro histórico. O ateísmo é um movimento novo. Isso é curioso. Ele começa justamente nesse período do questionamento, não diretamente a Deus, aí entra mais na minha área da filosofia, porque o cristianismo no Ocidente, ele começou a deturpar tanto as coisas de Deus, tantas coisas de Deus, que ele criou uma algeriza da palavra Deus. Então, quando começaram os primeiros movimentos ali com Petrarca, no renascentismo, de tirar Deus do foco e colocar o ser humano, do ponto de vista psicológico, eu entendo o porquê da revolta contra Deus. Minha única observação, coloco uma notinha de rodapé aqui, foi o que eu falei uma vez num programa de televisão, que eu participei de um debate lá, que o tema era sobre questão de negros. E eu falei uma coisa lá que um ativista da causa negra não gostou. Mas o que eu falei? Eu falei assim, eu sou negro e eu já sofri muito racismo. Só que o dia que eu deixar o meu trauma mal resolvido nortear o tom do meu discurso antirracismo, eu não estarei procurando justiça social, eu vou procurar vingança. Existe uma diferença entre eu ter sofrido nas mãos de alguém e usar o meu sofrimento para impedir que outros sofram. Madre Teresa de Calcutá, a Sullivan, que cuidou da Keller, né? A Ellen Keller. São pessoas que sofreram, Mahatma Gandhi, que ele pegou o sofrimento dele e trabalhou para que outros em igual situação não sofram. Isso é uma coisa. Mas tem aquele outro que ele é mal resolvido com o que ele sofreu, ele é um traumatizado, então ele também faz um discurso parecido com o primeiro, mas ele não quer justiça social, ele quer vingança. Aí ele começa a generalizar, todo branco tem que... Esse tipo de coisa, assim. Aí isso virou até o motivo do X-Men lá, com o Xavier e o Magneto, que inspirados no Malcolm X e no Martin Luther King. Ali você vê duas diferenças. Eu sei que pode ter muita gente que aplaude o Malcolm X, mas isso mesmo os biógrafos falam, o Malcolm X queria vingança por causa do que ele sofreu como negro. E o Martin Luther King queria justiça social pelo que ele sofreu como negro. É lógico que os dois falavam de justiça social, mas existe uma diferença entre o Martin Luther King, idealizado no Xavier, e o Malcolm X no Magneto. Você vê bem ali, né? Então, o que acontece? A Europa Ocidental ficou mal resolvida com os traumas que ela recebeu dos crimes em nome de Deus. Pô, só que o Magneto e o Xavier podia ser preto, então, né? Podia, mas é verdade. Mas isso é uma coisa que já questionaram mesmo. Por que o Foucault trabalha muito isso? E o Foucault era ateu, né? O Jean-Michel Foucault, ele trabalha essa questão do inconsciente, do racismo e da opressão nas obras. Ele trabalha várias obras. O Robson Crusoe, que sexta-feira era justamente o empregado dele, o fantasma, lembra aquele desenho, aquele gibi do fantasma, né? Que ele era o único endeusado pelos negros ali. Então há muita mensagem subliminar de racismo, de antissemitismo, de machismo. Isso é verdade. Nesse ponto eu concordo com o pessoal. A gente tem que perceber a sutileza das coisas. Hoje pode parecer uma coisa engraçada quando os Trapalhões... Não é que eu estou querendo ser muito chatinho com o politicamente correto, mas algumas piadas que faziam contra o Mussum dos Trapalhões realmente eram desagradáveis, né? E a gente aceitava numa boa, e isso é bom, que está se levantando contra isso. Mas o ponto que eu quero acentuar é que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Quando você começa a exagerar demais, você fica chato. Tudo agora é errado, tudo agora é ofensivo, tudo agora é fobia. Por isso que eu fui irônico com a hidrofobia. Aí o que acontece? Esse povo não soube lidar com isso. Ou seja, o ateísmo é fruto da igreja. Quando um religioso não representa bem Deus, ele faz um estrago muito grande. Faz muito grande. Aí surgiu
Aí foi tudo ao passo. Aí veio o renascentismo de Petrarca, depois você tem o enciclopedismo, depois você tem o positivismo de Augusto Comte, você tem todo esse processo levando. E aí tem até uma coisa interessante, o livro Filosofia da Ciência. Eu estou tentando lembrar o professor que ele era lá da Unicamp, até ele faleceu há pouco tempo. Vou lembrar o nome dele. Escreveu Filosofia da Ciência. Ele fala o seguinte: aconteceu, esse é o problema do trauma mal resolvido. Quando você não está bem resolvido no seu trauma, a tendência que você tem é de ser igual ao algoz que você queria detonar. O Paulo Freire falava que todo oprimido tende a se tornar um opressor quando ele assume o poder. E o Nietzsche dizia: cuidado quando você contempla demais as trevas, porque as trevas também contemplam você. Assim diz Zarathustra, Friedrich Nietzsche. Então, nesse aspecto, aqueles primeiros rebeldes de Deus se tornaram o espectro do que eles mais odiavam: a igreja, o dogma, o Roma locuta infinita causa est. E caralho. Aí Roma falou, acabou. Roma falou, ninguém falou questiona chinês, mais. não Não, falei em latim. Roma falou, acabou. Então eles criaram esse espectro. Não queremos saber de Deus. E criou-se uma ojeriza tão grande de Deus que Deus deixou de ser bem-vindo. E aí é curioso notar que é nesse movimento, por isso que eu citei o George Minoir, que surge o que nós chamamos de ateísmo. E antes que alguém fale assim, bobagem, Rodrigo falando besteira, e Pirro e Carneades, lá na Grécia Antiga, eles não eram ateus no sentido do ateísmo hoje. O próprio Sócrates foi condenado nos laudos lá de ateísmo. Mas o que era o ateísmo de Sócrates? É porque ele se indispôs contra os deuses do Olimpo. E é que ele não acreditava nos deuses. Exatamente. Então, é anacrônico dizer que o ateísmo de Richard Dawkins, ou o ceticismo de Richard Dawkins, é o mesmo ceticismo de Pirro, de Carneades, de Protágoras, que dizia que o homo mensur, o homem... Não. É outro tipo de ceticismo. Tá? Aquela escola ceticista que tinha na Grécia Antiga não tem nada a ver com o movimento ateu. Aí é curioso notar que, se o ateísmo é a forma mais clara do universo, se a existência de Deus, do Criador, ou do design inteligente, se quiser, se é uma coisa tão estúpida, por que a humanidade demorou tanto para perceber que Deus não existe? E é curioso que é isso que o Marcos falou, a gente chama em teologia de consensus gentium, que é uma das partes que está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ele falava do consensus gentium em latim. O que é o consensus gentium? É o consenso das gentes. Qualquer povo que você for, em qualquer lugar, eles vão ter uma ideia do sagrado. Eu lembro que uma vez que eu falei isso, alguns ateus tentaram provar que tinha uma tribo, até aqui no Brasil, que eles não tinham a ideia de Deus e tudo, mas não. Hoje, uma pesquisa científica clara mostra, eu posso pegar vários aqui, que não existe até hoje. Eu sei que tem gente falando isso aí na internet, mas na prática não tem, porque a tribo brasileira, que agora me fugiu o nome dela aqui, está na ponta da língua, que eles falaram, essa é a primeira tribo ateia que descobriram. Não, porque o próprio sujeito que escreveu sobre essa tribo, eu estou com o livro dele em casa, pena que eu estou agora esquecendo o nome dela, ele falou que eles acreditavam em espíritos, eles acreditavam, então, mas não acreditavam em Deus, mas acreditavam no sobrenatural. Você está entendendo? Eu estou falando assim, não encontrou até hoje nenhuma tribo, nem lugar nenhum do mundo que foi ateia no sentido exato da palavra, que não acreditavam em nada sobrenatural. Parece que esse que eu vou deixar de chamar de Deus agora, eu vou chamar de transcendental, ele está no DNA de todos. Até Sigmund Freud, o pai da psicanálise, falou que nós nascemos com uma carência profunda de um pai universal. Só que esse pai não existe. Porque Freud era ateu. Peraí, mas se Deus não existe, de onde vem essa carência? É a mesma coisa de você querer me convencer agora que eu tenho sede, mas a água não existe. Se o seu organismo pede água, é porque a água existe em algum lugar. Porque se o seu organismo pedir para sobrevivência própria um elemento que não existe na natureza, o que vai acontecer com o seu organismo? Ele vai morrer. Concorda comigo? Então, na natureza, esquece Deus, vamos observar a natureza. Tudo o que um organismo vivo precisa para continuar vivendo, existe na natureza. Ele precisa da água, a água existe. Ele precisa do oxigênio, o oxigênio é o fino lá, o ajuste fino. Ele precisa desse oxigênio, o oxigênio não existe. Porque se o organismo tem a carência de algo que não existe, ele vai morrer. Agora é curioso, o próprio Freud admite que nós temos uma carência de Deus. Então Deus não existe? De onde vem essa carência? E como é que nós continuamos vivendo se essa carência não está sendo preenchida? Aí eu lembro de Chesterton, que dizia, o único problema é que quando você deixa de acreditar em Deus é que você se torna propenso a acreditar em qualquer besteira que ele disser. Monte de bobagem, né? O Chesterton parafraseou. E Chesterton foi o primeiro que falou isso aí. E Chesterton era um católico tremendo, um apologeta. Então, sabe, vamos pensar um pouquinho mais. Por que existe algo ao invés de nada?
Por que existe música ao invés de ruído? Já que vocês estão falando em línguas estranhas, só lembrar por que eu estava citando aquela questão da cosmovisão aqui. O pessoal da Assembleia vai ficar chateado com vocês. É só citar isso, que quando eles estão rindo aqui, pessoal, vou contar para vocês de casa. Faz uma pesquisa depois. Na tua igreja não tem essas paradas? Não. A minha não tem. Só para deixar claro que eu creio no dons de língua, apesar de ser um presbiteriano e batista, tá? Depois que eu já vi. Olha, o Carlão tá falando amém. É que assim, eu dou. Essa zoada específica eu dou porque eu já vi com os meus próprios olhos e ouvi com os meus próprios ouvidos pessoas ensaiando. Não, sim. Na Igreja Adventista, a nossa ideia é o seguinte: o dom de línguas que a Bíblia fala são glossa em grego, línguas humanas. Como é que eu explico isso? Por exemplo, o meu inglês, as línguas que eu estudo, o inglês, vou falar o inglês. Eu nunca estudei em escola inglês. Eu não sei no ensino médio, aquelas coisinhas ali. E eu orei muito a Deus. Falei, Senhor, eu gostaria de aprender inglês. Eu estava trabalhando vendendo livro de porta em porta. Quando eu bati na porta de uma casa de uma mulher, eu orei e saí. Ela falou assim, olha, eu não vou comprar seus livros não, porque eu estou sem dinheiro e tudo mais, mas eu vou te dar de presente uma coisa que Deus colocou no meu coração. E ela me deu uma coleção da Reader's Digest. Deus mandou dar isso aqui para você. Aí entra meu lado cético. Poxa, muita coincidência, né? Eu peguei aquilo ali, levei para casa, comecei a orar e estudar aqui durante 20 dias. Eu voltei para a universidade falando inglês. Então, inclusive, contei essa história há pouco tempo em inglês para uma mulher. Falou assim, você não estudou na escola? A Laura estava perto, ela escutou, né? Falei, não, foi assim que eu aprendi inglês. Então, isso para mim é o dom de línguas que Deus me concedeu daquela forma ali. Tá certo? Alguém pode também interpretar, não. Aí você teve que ter uma genialidade para a língua, tudo bem. Cada um interpreta como. Já essa questão de cada um interpreta como, eu fiz questão de pegar aqui a palavra em alemão, não é para exibir em alemão, não. É porque tem uma teoria para explicar a cosmovisão. E a cosmovisão em alemão é Weltanschauung, do idealismo alemão. Vale a pena você estudar isso aí para você entender o que de fato é viés e o que não é viés. Quando fala assim, o Rodrigo tem um viés religioso. Viés é uma palavra muito leiga e moderna. E para mim, viés é uma palavra de lacração. Você tá entendendo? Se eu não gosto do esquerdista, qualquer coisa que o esquerdista falar contra o direito, eu vou falar, não é porque ele tem um viés esquerdista. Se eu não gosto do direito, eu vou falar que ele tem um viés. Então é muito fácil. Qualquer coisa que você falar que eu não discordo, eu vou falar, não, é porque o Igor tem um viés. Eu tenho um viés. Mas você também não tem um viés? Não, eu não. O Igor tem, eu não. Então estuda e deixa de lado essa palavra viés. Vamos falar de maneira mais acadêmica. Vamos falar de cosmovisão, tá bom? Weltanschauung, em alemão, idealismo. Weltanschauung, em alemão. Por que eu estou citando em alemão? Porque algumas palavras em alemão, mesmo que você traduza por cosmovisão, não é uma tradução precisa, sabe? Então estuda aí Hegel, o que significa. Aí você vai ter realmente uma ideia do que é a cosmovisão e vai saber qual é a sua cosmovisão nesse mundo. Sem nenhuma soberba, sem nem querer ser... Eu gosto muito de uma música do Padre Zezinho, que ele falava o seguinte, a balada por um amigo ateu, Padre Zezinho. Depois procura na internet, aí ele falou o seguinte, um grande amigo meu que a sua fé perdeu no dia de Natal me procurou. Contou-me a sua vida tão cheia de incertezas, com tanta honestidade que me fez chorar. Aí no final ele fala o seguinte, mas eu aprendi que às vezes quem duvida e faz pergunta é muito mais honesto do que eu. Padre Zezinho. E eu deixo a minha última fala com isso. Eu estou mais perto de Deus quando eu faço perguntas do que quando eu faço muitas afirmações. Gostei disso, cara. Você entendeu? Sinto assim também. Maravilha. O Thiago WS manda, oi, pastor Rodrigo, sou espírita e faço seu curso de Bíblia. Obrigado, Thiago. Uma pergunta, se Deus nos dá o gostinho de ser Deus através do amor paterno, isso também não responde a sua pergunta ao Igor sobre evolução? Por que a paz que se desfazem dos filhos se há o instinto? Pode explicar? Posso. E, Thiago, para mim, obrigado, porque sabe que esse curso que ele está fazendo é o curso que está construindo o museu. Lá do... Que, aliás, Igor, quando for inaugurar, não sei como é que é a sua agenda, cara, mas se eu conseguisse levar você lá, eu ia ficar muito feliz. O Marcos também já convidei, a galera toda aqui. Thiago, obrigado mais uma vez. E você também, Thiago, é meu convidado para ir lá. Uma vez fizeram uma pergunta para Jesus muito parecida com a sua. Jesus contou uma parábola. Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Tá certo? Ele falou que cresceu o trigo, daqui a pouquinho tinha aquela erva daninha, o joio, e os empregados chegaram para o dono e falaram assim, nós só plantamos o joio, de onde vem o trigo? Aí Jesus falou o seguinte, um inimigo fez isso. Não é o contrário? Nós plantamos o trigo. Sim, nós plantamos o trigo. De onde veio o joio? Jesus, olha, ele entende de Bíblia, viu?
Aí, Não, eu entendo de joio e trigo. aí Jesus falou Tá o seguinte... citando até versículo de cor a aqui, ó. resposta... E Deus criou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso. Amém, amém. Combati o bom combate, perdi a fé e saí na carreira. Apóstolo... Já mudou aqui, mas Deixa tudo bem. quieto. Voltando. Aí, quando ele fala, Senhor, nós só plantamos o trigo, de onde veio o joio? Aquele Senhor respondeu, Jesus contando a parábola, o inimigo fez isso. Aí eles falam, Senhor, o inimigo fez isso, então o Senhor quer que nós vamos e arranquemos o joio? Ele falou assim, não. Porque corre o risco de, ao arrancar o joio, arrancar o trigo junto. Deixe-os crescer e na época da seara, a gente vai descobrir quem é trigo, quem é joio, pelo fruto que um dá e o outro não dá. Aí nós vamos passar a cega. E assim será com os anjos no fim do mundo. Então, Tiago, eu digo para você, tem muitas coisas que eu não tenho explicação. Só posso dizer que, biblicamente falando, o inimigo fez isso. E isso não nos isenta da responsabilidade, tá certo? Hoje, por que a gente não pode sair cortando todos os lados? Porque pode-se tirar um trigo junto com o joio. Então eu digo apenas o seguinte, o inimigo fez isso. Não era para ser assim. Vamos deixar que todo mundo cresça e pelos frutos os conhecereis. No dia do juízo, a gente acerta. Ele mandou mais uma. Pastor, sabemos que existem as mães e pais narcisistas que abusam dos filhos psicologicamente. Como seguir o mandamento de honrar pai e mãe, sendo a distância o único meio da autopreservação? Foi o meu caso e só parei de pensar em suicídio depois de fugir dos abusos dela. O Tiago, também foi o meu caso. Tá certo? Também foi, não com meu pai, mas com minha mãe. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, foi o meu caso. Eu vou falar algumas coisas para você, Tiago. Pelo que eu entendo da Bíblia, quando Jesus fala, interessante, Jesus pediu para eu amar o meu inimigo, não para gostar dele. Mas amar é gostar, não necessariamente. Não necessariamente. Eu vou provar que amar e gostar não é a mesma coisa. Quando meu pai estava com câncer em Belo Horizonte, que eu ia vê-lo, um dia eu saí do hospital antes dele morrer. E quando eu estava atrasado, a Laura até ia me levar para o aeroporto. A gente não era casado na época ainda, ela morava em Belo Horizonte. Eu estava atrasado para pegar um voo para Salvador, porque estava me esperando para uma palestra lá. Quando eu saí, tinha uma menina desgramando de chorar, desfaleceu assim, e todo mundo no hospital olhando assim, e ninguém fez nada. Eu olhei aquela menina ali, na hora, a avó dela morreu, ela soube agora, mas ninguém fez nada, não tinha ninguém ali. O instinto, não pastoral, o instinto cristão, não que o ateu não possa fazer isso, mas eu digo assim, o ateu pode fazer isso, só que ele não sabe porque está fazendo. Eu sei por quê, porque Jesus fez, entendeu? Então não estou falando que o ateu não possa fazer a caridade. É só que ele não tem os mesmos motivos que eu. Eu faço porque Deus me pediu assim e colocou no meu coração. Aquele instinto, lembra que o Betinho também fez caridade. Aquele instinto me levou a parar, ir lá na menina e usei todo o recurso de psicologia que eu podia. Falei com a irmã dela, posso me aproximar dela? Posso. E eu fiz tudo, falei assim, com licença, falei baixo, impostei a voz, eu vou colocar a mão em você. Você tem que avisar a pessoa. Olha, eu sou pastor. Calma. Posso falar com você? Fui falando baixinho, baixinho. Ela foi acalmando, daqui a pouquinho ela já veio e me grudou aqui, porque é normal. Não põe maldade, né? É normal a pessoa lutada. Eu a estabilizei ali, que eu não sou psicólogo. A estabilizei, acalmei, entreguei para a irmã, fiz uma oração com ela e fui embora. E ela ficou muito aliviada. Eu quase perdi meu voo. Por que eu parei para atender aquela menina ali? Foi por amor. Um amor de irmão. Eu vi que ela precisava de mim. E a Bíblia manda eu amar o meu semelhante como a mim mesmo. Agora eu posso falar que eu gosto daquela menina? Eu não sei nem o nome dela. Eu não convivo com ela. Por isso que Jesus falou pra gente amar o próximo também, porque amar o distante é fácil, né? Você não conhece os defeitos dele. Então, Tiago, Jesus pediu para eu amar meu inimigo, não necessariamente para gostar dele. E amar significa não desejar o ódio, não deixar que o inimigo transforme você justamente no que ele é. Por isso que a gente não pode vencer o mal com o mal. Porque eu não posso deixar que o outro faça que eu seja a mesma coisa que ele. E às vezes, a distância é necessária. Tanto é que uma das palavras para perdão no Novo Testamento é aphesis, em grego. Aphesis significa soltar. Agora, uma coisa importante. Não adianta você separar apenas geograficamente, fisicamente. Você tem que soltar a pessoa de dentro de você. Para perdoar, você tem que soltar. E alguém pode perguntar assim, qual que é o primeiro passo para perdoar? Ah, reconhecer? Não, o primeiro passo para perdoar é admitir que está odiando. Só que ninguém quer admitir que está odiando. Enquanto você não admitir que está odiando, não tem do que perdoar. Aí você fica mascarando os resultados. Não estou com ódio, estou com um sentimento. Você tem que admitir, eu estou odiando, mas isso não é bom para mim. Vou citar Shakespeare. O rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Então, se você soltar a pessoa dentro de você, você talvez terá até condições de reencontrá-la lá. Eu não tive essa oportunidade com minha mãe, mas minha mãe não foi a única que que ela era narcisista comigo, exatamente isso. Mas eu tive outras pessoas que me machucaram profundamente
inclusive crentes. Inclusive crentes. Eu já fui mais respeitado e honrado por ateus do que por alguns colegas de igreja. Mas quando eu soltei dentro de mim, eu falei assim, eu não vou deixar isso me consumir. Consegui até encontrar a pessoa, é lógico, se eu quebrar esse copo aqui, eu posso colar com o Super Bonder e não volta a ser o que era. Não vou falar que eu vou confiar no cara. Mas eu consigo olhar pra ele sem sentir asco, nem vontade de vomitar. Vontade de cuspir. Exatamente. E a melhor coisa que tem, sabe por quê? Porque enquanto você mantém Precisa evoluir, o ódio... cara. Mas sabe o que acontece? Qual que é o problema do ódio? Se apaixona pela pessoa. É justamente... Por isso que eu não quero apaixonar. Por que eu não dou muita atenção pro hater da internet? Vocês vêm aqui, Igor, eu tô falando sem nenhuma demagogia. Olha, já deve ser a 4ª ou 5ª vez que eu venho no Flow. Olha o respeito que vocês me tratam aqui. E eu não quero cometer adultério sentimental. Vou explicar o que é adultério sentimental. Você é um cara super conhecido, tá certo? O Flow é um dos maiores podcasts do Brasil. Vocês me tratam com todo respeito. Eu falo assim, pô, beleza, valeu. Aí um hater vai, me fala uma besteira na internet, eu vou ficar 15 minutos ensaiando o que eu vou responder pra ele. Sabe o que eu tô fazendo? Porque eu chamei de adultério emocional? Eu tô simplesmente jogando na lata do lixo todo o respeito que vocês estão me dando e estou apaixonado pelo hater. Não, porque aquele cara falou que é bobagem pra mim, eu vou responder. Pra que isso? Eu tenho mais coisas com o que me ocupar. Então, meu conselho não só pro Thiago, eu já sei dar a resposta pra ele, solte. Por isso Jesus falou o seguinte, Pai, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque perdoar é soltar, é poder curtir minha família numa boa, porque eu não quero homenagear na cama, porque eu tô levando a minha esposa e os caras que eu odeio tudo pra dormir junto. Não, é melhor só eu e ela mesmo, os outros ficam lá de fora. Agora, se eu ficar com eles no meu coração, eu vou ficar tomando um veneno querendo que o outro morra. Não. E o Evangelho me ensinou isso. Por isso que a gente pode, eu sou falho, no momento ou outro aqui, até peço desculpas se de repente até, ou me referindo ao Sérgio ou qualquer outro ateu, ao Pirula, eu posso até ter me exaltado aqui. Se eu fiz isso, eu peço perdão, que não é o ideal. A gente não consegue manter a serenidade o tempo todo no nirvana. Por outro lado, pra que eu vou pagar o mal com o mal? Pra que eu vou xingar o cara que me xingou? O que eu vou fazer com isso? A vida é bela demais. E justamente porque como crente eu sei que eu tenho essa vida e a outra, não é porque eu tenho a outra que eu vou desperdiçar essa. Então, perdoa. Vale a pena. E você, como espírita, sabe muito bem o que eu vou dizer. Faça caridade. Caridade é terapia. Você sabe disso, Thiago. Que Deus abençoe você. Ele perguntou por que eu aceito o termo luminescência e não aceito carbono 14. Se eu não me engano, foi isso. Foi exatamente uma isso. frase só na questão do que ele falou do evolucionismo, que eu queria acrescentar, do evolucionismo teísta. Como cristão, se eu for hindu, essa resposta não vale. Se eu for budista, também não vale. Eu estou falando como cristão. Isso não serve para outras religiões não cristãs. Se eu acreditar no evolucionismo teísta, eu estou me achando maior do que Jesus. Porque Jesus tratava o Gênesis como história real. Ele falava assim, como foi nos dias do dilúvio, errais não conhecendo as escrituras, porque não foi assim desde o início. Quando Deus criou, Jesus tratava o Gênesis como história real. E vou mais além. Nós somos frutos de uma evolução guiada por Deus, evolucionismo teísta, então não houve o pecado original adâmico. Não houve o pecado original. Se não houve o pecado original, então não houve quebra dos mandamentos. Se não houve quebra dos mandamentos, essa história que Jesus veio aqui morrer pelos pecados da humanidade, isso é balela, ele veio fazer papel de otário. Com todo respeito a Jesus. Porque a Bíblia fala que ele veio morrer na cruz do Calvário, você falou São João 3,16, pelos nossos pecados. Mas não existem pecados, nós somos apenas o fruto de uma evolução. Então, então tem que ser coerente. Para eu falar em evolucionismo teísta, eu tenho que falar assim, Jesus era um equivocado. E Jesus era tão patético como qualquer um porque ele acreditava. Ou cair numa outra situação pior ainda. Não, Jesus sabia que aquilo não era verdade, mas ele falou daquele jeito que o pessoal... Aí eu tô caindo numa situação patética em primeiro lugar. Eu tô querendo dizer que Jesus era mentiroso, Jesus era um enganador, e que eu sou mais evoluído do que eles. Porque aqueles coitadinhos, Jesus fala daquele jeitinho, mas pra mim ele fala de outro. E outra questão, se for pra jogar tudo fora, então quer dizer, então Jesus estava equivocado, ele não era o Filho de Deus, ele não vai voltar, ele não ressuscitou, vai a nossa fé. A Bíblia, como eu falei, ela é absoluta, obsoleta. Não dá pra pegar da Bíblia só o que me interessa e jogar fora o resto, tá certo? E só um detalhe do ponto de vista da cultura do Antigo Oriente Médio, usava-se também poesia para escrever história. Esse que é o problema do ocidental lendo Bíblia com óculos ocidentais. Quando fala assim, eu aprendi que o Gênesis é poesia. Naquele tempo, usava-se poesia para escrever história real.
E a poesia não tinha essa ideia romântica que nós atribuímos no Ocidente. A poesia, pelo contrário, na mentalidade bíblica, a poesia, quando falo bíblica, do Antigo Oriente Médio, a poesia era a forma que eles tinham de mnemotécnica. Então não era podia haver rima, mas não necessariamente rima e métrica. Era paralelismo de ideias. Não era assim, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, né? Mamãezinha quando dorme no coração. Não, eles faziam o seguinte, a menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Então, se você olhar que o Salmo está desse jeito, algumas partes do Gênesis tem poesia, não no faz sentido uma ocidental. poesia para Eva, certo? Exatamente. Mas aí... Mas não é nesse sentido romântico. Mas é um fato, é uma narrativa. É uma narrativa. É porque exatamente essa dicotomia que o pessoal faz aqui, ou é poesia ou é narrativa, no sentido que narrativa é história e poesia é história, no Oriente Médio não funcionava. Pelo contrário, se eu estivesse falando com vocês aqui em prosa, a narrativa e a poesia fazem parte... Na prosa, corrigindo a minha frase. A prosa e a poesia são tipos de narrativa não excludentes. Não sei se me fiz claro. Sim. Então, se eu estou conversando aqui com o Igor, beleza, estou respondendo, e o Marcos está olhando o celular, qualquer coisa. Daqui a pouquinho eu paro e troco a prosa pela poesia. Então, peraí, isso aí que eu estou falando é importante. O livro de Daniel, por exemplo, quando Daniel fala das coisas da terra, ele fala em prosa. Quando ele fala do céu, ele fala em poesia. Então, a poesia, longe de ser uma música de Caetano Veloso, a poesia, ela tem um sentido de, isso aqui é importante, é tão importante que eu quero que você memorize. Só para... Então, às vezes eu fico pensando que falta um pouquinho de leitura bíblica do Oriente Médio, onde ela veio. E repito, se aquilo não aconteceu, então não houve pecado original. Se não houve pecado original, não faz sentido Jesus ter morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, é tudo balela. E o próprio Jesus é um fundamentalista, porque ele não acreditava em outra coisa senão na literalidade do Gênesis. Aí agora eu sou um cristão que eu sei mais do que Jesus, aí forçou. Com relação à parte super cristão. Com relação à parte não, uma vez alguém explicou assim, mas Jesus não é porque ele não tinha luz maior sobre o assunto, né? Com relação à questão do carbono 14, eu nunca falei que sou contra o carbono 14. Isso é uma falácia que diz, eu nunca me posicionei contra o carbono 14, a gente usa e tudo mais. A questão que eu sempre falei sobre o carbono 14, e se eu falei bobagem, você pode me corrigir, é que eu sempre falo o seguinte, carbono 14 não dá para medir milhões de anos. Porque a pergunta que sempre vem quando a gente está num lugar, eu evito perguntas que não são da minha área. Mas às vezes não tem como fugir. Eu estou num podcast, ela surge, eu vou ficar no vácuo? Como eu já respondi algumas coisas que não são na minha área aqui. Aí as pessoas perguntam, e o carbono 14 com os milhões de anos? Eu falo assim, carbono 14 não dá milhões de anos. Aí eu falo exatamente o que ele fala. A meia vida do carbono é 5.730 anos. E mesmo quando ele fala no máximo 30 mil anos, é uma situação muito rara, porque não sobra átomos ali para você contar, não dá. Então, a correção é essa. E a segunda observação, então, é falácia dizer que carbono 14 mostra que a Terra tem milhões de anos, porque quem trabalha com isso não mostra. Mostra que ela é jovem. Mostra que ela é jovem. Outro detalhe, a única observação que eu tenho com carbono 14, que eu tenho com qualquer outro método de datação, são dois elementos. Letra A questão da contaminação existe. Por exemplo, a termoluminescência que a gente foi datar, nós tivemos que levar no reator umas 4 vezes, porque a gente não estava encontrando o quartzo para brilhar. Você está entendendo? Então, o ponto é que as datações laboratoriais, elas podem ser corrompidas, às vezes, por causa de contaminação. As datações por laboratório não são uma coisa como uma cópia de Xerox, que você vai ali na esquina e tira 10, porque é caro o processo. Eu consegui trabalhar 2 vezes com o reator da USP. Lá do IPEM, melhor dizendo, que o IPEM é independente. Foi com esse tijolo que eu traduzi na Nabucodonosor e cerâmicas de Jericó. Mas assim, você tem que entrar na fila e esperar uma burocracia. E às vezes o pessoal fala assim, não, porque os métodos de datação vão... Dá a impressão que o cara, eu quero fazer a datação dessa garrafa aqui, tá, eu vou ali embaixo na cafeteria e faço. Não, o processo é caro, é raro, você faz, não dá certo que a amostra não demonstra, já está contaminada, se queimou, você já zera uma série de coisas. Então, às vezes eles conseguiram datar isso aqui, e dali já faz toda... Aí entra um problema com a datação. E eu vou pedir licença para falar isso aqui e pedir o Marcos que refine a minha linguagem, que eu vou falar como leigo na área. A datação, ela é correta. Mas o que ela mede? Ela mede decaimento. Acho que ele até usou a palavra decaimento ali. Seja o potássio argônio, seja o carbono 14, a termoluminescência, é decaimento. A pátina, eu meço decaimento. O que é o decaimento?
Explicando em linguagem simples, mas você pode refinar melhor aqui, porque eu sou leigo. É como se eu tivesse saído da minha casa, eu moro em Engenheiro Coelho, e está aqui uns 200 quilômetros, e eu chego com um carro aqui, e o pessoal vem medindo o carro desde a esquina, e eu estou a 20 km por hora. Então ele fala assim, ó, o Rodrigo está vindo a 20 km por hora, e ele tem apenas tantos litros de gasolina no tanque. A gente sabe de onde ele saiu, a gente sabe a que velocidade ele está e qual o tanque de gasolina que ele tem. Aí ele fala 20 km por hora, 200 km, o Rodrigo saiu de lá há 10 horas atrás. Do ponto de vista do método, ele não está errado. Quando ele foi lá e mediu o velocímetro do meu carro, está dando 20 km por hora. Ele não errou, ele não fantasiou, é 20 km por hora. Quando ele mediu o tanque, tem aquilo ali mesmo. E o lugar de onde eu saí também está perfeito. Só que o que a informação laboratorial dá para ele? A minha velocidade atual, o meu tanque e de onde eu saí. Mas essa medição não mostra para ele se eu vim a 200 km por hora e só diminuir velocidade quando chegou aqui na Vila Prudente. Isso ele não tem como calcular. Quando ele calcula a velocidade constante, ele já está dando uma inferência acima da evidência. Ele está deduzindo. Aí fala, não, eu provo que o Rodrigo saiu há 10 horas atrás do NASP. Como é que você prova? Porque ele está a 20 km por hora. Então, só que o decaimento mostra como o átomo está se comportando agora. E já tem testes feitos, por exemplo, de efeito de tsunami. Olha, nem estou falando de radiação, hein? De tsunami, de radiação Nagasaki e Hiroshima. Que só o efeito daquela radiação já mudou o comportamento do decaimento do átomo ali. E eu vou dar um último exemplo e passo a palavra para o Marcos. Estudem o vulcão Santa Helena nos Estados Unidos. Já que você sorriu quando você falou que você viu aquela foto ali, eu conheço paleontólogos que sorriram, geólogos também, que sorriram com o vulcão Santa Helena. Porque o vulcão Santa Helena, quando entrou em erupção, ele provocou e ali deu para medir, porque você tinha a medida antes do vulcão, entre a erupção e depois. Ele provocou alguns elementos que na ciência clássica precisariam de milhões de anos para serem formados e foram formados como resultado do vulcão Santa Helena. De uma hora para outra. De uma hora para outra. 100 milhões de anos. E ali tem como medir, porque você tem o antes e o depois. É como se pegasse a minha viagem e por alguma razão você teve como medir e viu que eu estava numa velocidade acelerada. Então, eu não tenho nenhum problema com o carbono 14. Eu tenho problemas são com as inferências que se fazem, seja com ele ou com qualquer outro método, que vai além do método. É como a questão do trilobita, né? Do que eu falei, da trilobita. Eu explico tudo isso, lembra que eu falei de extraordinário e ordinário? Por que o ordinário é a única forma que eu tenho de explicar a separação dos continentes? Por que eu não posso falar do extraordinário? Que teve uma pancada, um catastrofismo universal, que a Bíblia chama de ciência, a gente pode chamar de catástrofe, que provocou isso num curto espaço de tempo. Não, isso é Bíblia, é fé, é religião, não tem nada a ver. Vamos trabalhar com ciência. Aí tá bom, o que vocês têm como ciência? A África está separando da América a tantos centímetros por ano. Calculando a distância, demorou tantos milhões de anos para se separar. Aí veio um monte de pergunta que pessoas como o Marcos falam, vem cá, mas se tem tantos milhões de anos, e a erosão? Por que mantém o formato? Aí os caras falam assim, esse é o problema de criacionista e design inteligente. Eles não produzem ciência, eles só questionam o que a gente faz. Mas eu repito, é a mesma coisa que o ateísmo faz com crianças crentes. Eles não produzem nada de coisa a não ser botar a criança para questionar o pai, a mãe, a religião, a coisa que ele aprendeu da Bíblia. Não dá resposta nenhuma, só faz me perguntar. Quando a gente faz a mesma coisa, eles não gostam. Mesmo a palavra criacionista, que alguns evitam, porque ela é mais pejorativa, o movimento design inteligente ele é mais recente. Mas os pioneiros da ciência, vamos pegar aí Faraday, que ele falou, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, eles eram criacionistas. Sim. Eles não eram design inteligente. Então, é possível ser um criacionista e um cientista? Bom, se não for possível isso, eu vou tirar fora todos os pioneiros da ciência, que fizeram realmente grandes saltos. Não foi um pontinho aqui, um pontinho ali, não. Agora, tem uma preocupação que eu tenho acadêmica, que vale para crente, descrente, todo mundo. Esses dias, eu e Laura, a gente deu carona para duas meninas, a gente tava brincando ali no carro, né? Porque elas falaram assim, a Laura perguntou assim, não, porque o GPS e tudo... Você conhece GPS, né? Ela falou assim, não. A outra falou assim, eu lembro que o meu pai tinha o GPS. Aí a Laura, nossa, nós estamos ficando velho. Porque os meninos já não sabem o que é GPS. E a gente conversando, eu falei assim, pois é, hoje até o Waze, tem outros... O GPS já caiu.
Eu tive um GPS eu também. também. Eu ganhei um. Agora, eu ainda sou de um tempo, quando eu fui para Israel a primeira vez estudar, eu botava o mapa no banco do carona, ia com o mapa olhando e eu aqui, ó. É velho, e cara. olhando as coisas ainda escritas em hebraico para poder não errar. Tá merda. Agora, o que acontece? Eu tô um pouquinho preocupado. Até falei com essas meninas, eu tô um pouco preocupado com essa geração da agora. Eu vou falar o que é. É porque a nossa mente é igual um músculo. Se você faz academia, se você corre, se você faz exercícios físicos, você tá com condicionamento físico bom. Se você precisar subir aqui, o elevador tá quebrado, você vem até o estúdio aqui, você não vai chegar com 2 metros de língua para fora. Se você fica sedentário, você vai andar daqui até ali e tá morrendo. Sim. A mente é a mesma coisa, ela precisa ser exercitada. E o que acontece? Hoje, a tecnologia, eu não sou um Amish contra a tecnologia, mas, por outro lado, eu estou um pouco preocupado que a tecnologia está cada vez criando elementos em que você está pensando cada vez menos. O fato de, no passado, eu ter que usar um mapa e olhar ao mesmo tempo o mapa, a estrada, as placas, obrigava minha mente a exercitar mais a sinapse do que hoje, que eu só coloco coisa lá assim, a 10 metros, vire à direita. Existem estudos sobre isso. Exatamente. O fato que hoje não preciso mais fazer uma conta no lápis, que o computador me conta. Então, o que acontece? Eu temo... Eu agora estou falando como crente mesmo, bem teológico. Se estamos numa guerra cósmica entre o bem e o mal, será que, parece teoria da conspiração isso aqui, será que o mal também não está criando uma geração cada vez menos pensante e mais consumidora de produto pronto? Porque ninguém quer ler um livro dessa grossura. Ele quer ver o resumo, se possível até em vídeo do YouTube. Ele nem quer ler o resumo. Ele quer um cara que ganha dinheiro no YouTube e fala assim, resumo do livro do Dostoiévski. Ele não vai ler o Dostoiévski, ele vai ler um resuminho ali. E ele pega o professor lá, o professor passa o mantra. Ele tem um problema hoje de aceitação muito grande, que muitos jovens da universidade, eles não compram a ideia de Darwin necessariamente porque foram convencidos do darwinismo. É porque ele sabe que ele vai pagar um preço de suicídio cultural e social muito grande. Você falou, discordo disso. Ele vai ser execrado pelos colegas, ele vai ser execrado pelos professores, ele vai ser execrado, como aconteceu com o Sérgio naquela situação, mas com ele vai ser em quase tudo. Então, é melhor ele ficar quietinho, repetir um mantra, você tinha muito menos problemas, seu salário cairia lá no Unicamp numa boa. Isso. E aí nós estamos fazendo pessoas que pensam cada vez menos. E além de colocar pessoas que pensam cada vez menos, dilema das redes, você já coloca agora algoritmos para pensar no lugar da pessoa, para sugerir o que ela deve querer. E aí, esse mundo ateu, materialista, sem Deus, está tirando o maior presente que Deus nos deu, que eu até pensei que era essa pergunta que você me fazer. Chama-se livre-arbítrio. Os calvinistas, me perdoem aqui agora. Por quê? Porque tirando o meu livre-arbítrio... Rodrigo, é o seguinte, ó, continua. Tá, você vai... que eu preciso muito mijar. Vai lá. Fale assim, vou mijar. Tá bom. Galera, então eu tô falando com vocês aqui, o que acontece? Os calvinistas que me perdoem aqui, eu vou falar da questão do livre-arbítrio, estão querendo tirar a coisa mais importante que o Criador deu para você. O seu livre-arbítrio. Você está assistindo o Flow hoje aqui e você não está acreditando em nada que o Marcos falou, nem que eu estou falando, e você está cada vez mais convicto do seu ateísmo, do seu agnosticismo, você está falando assim, não quero saber de religião, eu cuspo em mim. É graças a uma coisa que o Criador te deu, chamado livre-arbítrio. Então, se Deus te deu esse livre-arbítrio, mesmo que você não acredite nele, mas você tem o livre-arbítrio até para negá-lo, não deixe que nada nem ninguém tire esse poder de decisão seu. Não seja vaquinha de presépio, não vá atrás de mantra, investigue, questione, vá atrás. Sempre discordando com classe e educação. Porque quando você passa para o barraco, você já não está sendo mais um ser pensante discutindo. Você está sendo um vendedor de peixe na feira do domingo de manhã. Tá certo? Eu quero que você reflita, só pare para pensar. Não acredite em nada que o Marcos está falando. Eu falei das credenciais dele, mas eu não quero que você fique preso nas credenciais dele, senão eu vou estar cometendo uma falácia, que é a falácia por autoridade. Porque tem outras pessoas com credenciais igual a dele que discordam. Mas investigue, questione. A Bíblia, Deus falou o seguinte: ponham-me à prova, diz o Senhor. E a palavra põe-me à prova no hebraico, ta'am, significa reflita, investigue. Agora, uma coisa eu posso te falar por método científico. Sabe o que é o método científico? Deus transforma
pessoas. E a hora que você quiser, eu te mostro isso à torta e à direita. Já que o método científico de Stuart Mill é repetição, obtendo os mesmos resultados, mesmo que haja algumas variações, porque na química, permita-me muito ousadamente entrar na sua área, Marcos, eu sei que não necessariamente 100% dos resultados dão iguais, porque às vezes tem uma interferência, uma contaminação e tudo mais. Então tem alguns resultados que dão diferente, mas como a maioria absoluta dão certo, você fala o seguinte, essa aqui é uma lei da química. Eu digo para você uma lei humana. Há tantas pessoas que encontram com Deus e dão certo, que eu posso dizer até com método científico, funciona. E quer uma prova? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Richard Dawkins. Eu li, Deus muito bem escrito. Do ponto de vista argumentativo, o Richard Dawkins, ele é piadista, cômico, aquela coisa toda e tudo mais, né? Ele faz umas alocumbrações assim para poder provar a coisa dele. Por exemplo, quando o Marcos falou que é impossível... Ele pergunta quem criou Deus, né? Exatamente. E quando o Marcos fala da impossibilidade de tal coisa, ele fala que é o seguinte, se um macaco ficar batendo aleatoriamente as teclas, qual a chance de sair um livro de Shakespeare? Ele falou o seguinte, se as chances do macaco forem infinitas, uma hora sai Shakespeare. Só que nós não temos um universo infinito. Agora... Mas sabe o que ele faz? A falácia dessa argumentação do Richard Dawkins? Ele assume que o macaco sabia Shakespeare antes de começar a digitar. Senão ele nunca conseguiria. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.